estão se preparando para concursos, para o Enem, para vestibulares. Você que já está cansado de ouvir aquela pessoa chata, nossa, você estuda tanto e não passa no concurso e no vestibular. Então, para afastar o mau olhar, nós botamos essa pimentinha aqui do lado e vamos direto aos nossos assuntos de atualidades. Um assunto que marcou, gente, 2018 e 2019 foi o fluxo migratório de centro-americanos para os Estados Unidos, as chamadas caravanas de imigrantes da América Central, envolvendo a questão da construção do muro, também lá pelo Donald Trump. E aí, em prova de concurso, e no Enem e tudo, a galera sempre que rola um fenômeno desse, a galera gosta de cobrar as causas da migração. O que leva uma pessoa a migrar, a sair da sua terra natal para outro? Então, ao longo da história, as migrações estão relacionadas a causas naturais, naturalmente, econômicas, políticas e guerras. Isso, em geral, é o que fundamenta as migrações ao longo da história. O que vem acontecendo na América Central, dá uma olhada aqui nas imagens, galera, que são uma coisa bem, um fenômeno intrigante até. Esse é chamado de Via Crucis dos Migrantes. É um movimento organizado pelos chamados Pueblos Sem Fronteiras, o povo sem fronteiras. Então são caravanas de migrantes que vão a pé dos países ali da América Central para os Estados Unidos. Qual é o objetivo desse povo, galera? É chegar aos Estados Unidos e pedir asilo humanitário. Asilo humanitário. E de onde eles vêm? A maioria é de Honduras, Guatemala e El Salvador. Esses caras estão fugindo da violência, da pobreza e da repressão política, violência principalmente, então gangues, crime organizado, traficantes de droga, milícias que tentam ali comandar e oprimem a população daqueles países e eles, sem ter alternativa, acabam fugindo. E eles vão a pé. Olha aqui a distância que é, olha o mapinha aqui, a distância que é da América Central para os Estados Unidos. É uma boa caminhada. Então veja bem, o que o governo americano pensa disso? Vou aqui resumir o que o governo americano pensa, lendo o que disse o procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions. Pois bem, o que disse o procurador-geral? Essas caravanas são uma tentativa deliberada de minar nossas leis e sobrecarregar nosso sistema. Ou seja, o Jeff Sessions manda um recado que historicamente os Estados Unidos mandaram para os latino-americanos. Ou seja, cucarachas latino-americanos, ustedes não são bienvenidos em América. Tá lá, veio aí, né? Meu castelhano impecável. Beijo para a professora Elza, que agora vive em outra dimensão, que foi minha professora de castelhano. Pois bem, gente, nesse contexto, a construção do muro nos Estados Unidos ganha destaque e gerou polêmica. A construção do muro na fronteira com o México foi uma promessa de campanha do Donald Trump, The Orange Man. Tá lá. O Trump abordou isso no discurso do Estado da União. Todo início de ano, o presidente americano vai ao Congresso americano e faz um discurso dizendo qual é a linha política que ele vai, quais são as ações que ele pretende adotar ao longo do ano. E ele deixou claro que é questão de honra construir esse muro. E ele encaminhou para o Congresso um pedido de 5,7 bilhões de dólares, um pedido orçamentário. Mexam no orçamento, eu preciso de 5,7 bilhões de dólares para fazer esse muro, para barrar los cucarachas. Eles não podem entrar em los Estados Unidos. Pois bem, galera, o problema é que hoje a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, os democratas têm maioria no Congresso. O Donald Trump é republicano e os democratas têm maioria e não aprovam esse pedido orçamentário. E o Trump, além de pedir o orçamento dessa grana para o muro, ele colocou junto com o orçamento que paga os servidores públicos federais lá nos Estados Unidos. Resultado, na tentativa, como que diz, eu vou colocar aqui o mesmo pedido junto, o do muro e o que paga os servidores. Todo mundo quer pagar servidor, mas os democratas não querem o muro. Resultado, não aprovava nenhum nem outro, os servidores ficaram sem receber e as atividades públicas foram paralisadas lá nos Estados Unidos e nada de sair o muro, gerando uma crise até no atendimento público lá nos Estados Unidos. E aí, em meio a essa crise de paralisação do governo pela não aprovação orçamentária, o Trump ameaçou
ele ameaçou declarar estado de emergência. Tente entender que os Estados Unidos, que atuam como símbolo da democracia mundial, os Estados Unidos que respeitam a plena separação dos poderes republicanos, se o Trump decreta o estado de emergência, ele poderia pegar o dinheiro e fazer o muro sem autorização do Congresso, algo que não se admite muito lá nos Estados Unidos, fruto de um país que ao longo da história respeita a separação entre os poderes, o que mostra ali que o Trump também, na hora que precisa, ele quer se impor como adotando medidas autoritárias e até arbitrárias. E para piorar tudo, ele ameaçou fechar a fronteira com o México. Tá bom, se não tem meu muro, ninguém entra nessa bodega também não. Tá aí. E isso tem alimentado a crise interna ali nos Estados Unidos. Beleza? Outro país que está passando por manifestações intensas é a França, galera. Lá está acontecendo a manifestação dos chamados coletes amarelos. Então, durante meses, e não cessa, milhares de pessoas estão indo às ruas na França protestar contra o governo do Emmanuel Macron. Qual a causa? O aumento dos impostos dos combustíveis fósseis. O Macron resolveu aumentar o imposto dos combustíveis fósseis e lá na França a maior parte dos carros é movida a diesel. O diesel lá chegou a quase R$7 o litro do diesel. Compara, o diesel aqui no Brasil é menos de 4, lá chegou a quase 7. Já era caro, porque o barril do petróleo deu uma subida e com esse aumento do imposto ficou ainda mais caro. Qual é o argumento do Macron? Eu tenho que aumentar o imposto dos combustíveis fósseis, porque aí a grana que eu tiver, eu vou financiar fontes alternativas de energia. Então eu aumento do combustível fóssil para financiar fontes renováveis de energia. O povo não gostou, muito parecido com aquelas manifestações lá no governo Dilma que começaram com o aumento da passagem de ônibus e um pouco parecido também com o movimento dos caminhoneiros, fruto do alto preço do diesel. E aí, gente, o pessoal tem abordado que esses protestos lá na França guarda algumas semelhanças com as manifestações aqui no Brasil. Primeiro, elas foram articuladas por meio das redes sociais. Vamos lá, galera, rede social e aquela pilha toda. Essas manifestações não têm lideranças definidas. O povo vai ali num movimento meio que espontâneo nas redes sociais, se junta e o bicho pega. Claro que não tem liderança, mas sempre aparece alguém querendo capitanear essa história. E lá na França, quem é que tenta capitanear? Os opositores do Emmanuel Macron, os partidos que sempre estiveram no poder. Tá bacana? Dessas manifestações começaram contra o aumento do combustível e aí o povo que fala, já estou protestando contra o combustível, eu vou protestar logo, é contra tudo nessa bodega aqui e tudo mais. E aí acabou virando uma onda de grandes reclamações no país, tá bacana? O que o povo francês quer? Primeiro, eles querem que o Macron renuncie, eles querem a renúncia do presidente. E aí quem é que aproveita para botar pilha? O Partido Socialista, o Partido Republicano e a extrema-direita, os partidos que sempre mandaram lá na França e que agora estão fora do poder. O povo defende o aumento do salário mínimo, o povo defende a proibição da transferência de empresas francesas para países que têm mão de obra mais barata. Essa transferência, é claro, aumenta o desemprego na França e eles defendem também o fim das políticas de austeridade, ou seja, o Macron está arrochando, está gastando menos, está fazendo reforma e isso acaba impactando na sociedade. Então, meio parecido aí, galera, com as manifestações que aconteceram aqui no Brasil. Fiquem de olho. Outro assunto internacional importante é que agora, no início do ano, mais precisamente no dia 19 de fevereiro, os Estados Unidos anunciaram a retirada dos soldados da Síria. Lembra? A Síria está em guerra civil. Olha o quadro aqui. Quem é que luta lá na Síria? Bashar al-Assad, o ditador que tem apoio da Rússia e do Irã, versus os rebeldes que têm apoio dos Estados Unidos e da Europa, versus o Estado Islâmico. Então, galera, em meio a essa guerra civil na Síria, o Estado Islâmico que saiu do Iraque entrou na Síria com muita força e aí os Estados Unidos, usando o argumento que era para combater o Estado Islâmico, enviaram soldados lá para a Síria. Tá bacana? E agora o Trump anuncia que vai retirar esses soldados porque, segundo os Estados Unidos, o Estado Islâmico está derrotado. Então os Estados Unidos alcançaram ali o seu objetivo.
É bom lembrar que ao longo desse processo os Estados Unidos estavam doidos para derrubar do poder o Bashar al-Assad, que é o ditador sírio, que é amiguinho da Rússia. Tá bacana? Os Estados Unidos queriam fazer ali um processo de transição para que os rebeldes chegassem ao poder. Resultado, se os Estados Unidos dizem agora que vão retirar as tropas da Síria, porque o Estado Islâmico já estaria derrotado, quem é que sai vitorioso dessa história mesmo? Sai vitorioso a Rússia, que mantém o seu ditador lá no poder, sai vitorioso o Bashar al-Assad, que vem massacrando a população síria já há um bom tempo, né? Então, os Estados Unidos fizeram um papel e acabaram ajudando a Rússia e acabaram ajudando ali o Bashar al-Assad. Quem não gostou dessa história foi Israel, que é um histórico amigo dos Estados Unidos e acham que os Estados Unidos têm que manter as tropas ali na Síria, e quem não gostou dessa história também foram os curdos. Os curdos são um povo apátrida, eles vivem ali distribuídos na Síria, no Irã, na Turquia, eles têm muita força no norte da Síria, e esses curdos acabaram se aliando aos Estados Unidos para derrotar o Estado Islâmico. Com a saída americana, os curdos também ficam desprotegidos. Ou seja, acabou a guerra? Não, a qualquer momento isso volta de novo aí no cenário. Falando em Rússia e Estados Unidos, a Rússia antes União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, iniciam ali a Guerra Fria. Fria, você já sabe, você estudou nas aulinhas de geografia. A guerra era fria porque ela não foi quente, ou seja, o cacete não comeu. Então a Guerra Fria era um jogo de ameaças mútuos entre os Estados Unidos e a União Soviética, que levou à corrida armamentista, que levou à corrida espacial. E em meio a essa corrida armamentista, Estados Unidos e União Soviética produziram tanta arma nuclear, mas tanta arma nuclear que daria para destruir o planeta 7 vezes, segundo os especialistas. Mas lá no meio da Guerra Fria, eles assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E boa parte das armas nucleares foram desativadas, principalmente depois dos acordos feitos entre Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Então eles desativaram boa parte do arsenal nuclear e hoje eles desativaram a maior parte, e hoje, para nossa tranquilidade, o que está na mão dos Estados Unidos e da Rússia só dá para destruir o planeta 2 vezes. Eu percebi que você ficou mais tranquilo agora com essa possibilidade. Pois bem, galera, dentro desses acordos de desnuclearização, os Estados Unidos e a Rússia assinaram o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, ou seja, um tratado para desativar mísseis que viajam numa distância de 500 km até 5.500 km. Principalmente ali na Europa, isso era muito importante para dar uma acalmada na região. E ao longo da história, eles fizeram esse acordo, o que minimizou a Guerra Fria ali. Só que agora, um desconfiando do outro, eles resolveram sair do acordo. Tanto Estados Unidos quanto Rússia abandonaram o INF, esse Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o que é muito ruim. Se um desconfia do outro, tudo leva a crer que eles vão fortalecer, vão voltar a investir nessas armas, o que aumenta a tensão na Europa, o que aumenta a tensão no mundo. Bacana? E agora, gente, dá uma olhada nessa imagem aí. Você viu e vai ver novamente aqui, que imagem terrível. Olha aí. Como é que vai ser cobrado Brumadinho nas provas de concurso? Ninguém vai perguntar nada sobre Brumadinho especificamente, quantos morreram, quais foram as punições. A galera vai cobrar isso para você, perguntando, querendo saber se você entende o conceito de desenvolvimento sustentável, que aparece em toda prova de concurso, incluindo nas redações. Pois bem, gente, Brumadinho, o que aconteceu em Brumadinho é o exemplo fiel do que é o chamado desenvolvimento predatório. A partir da Revolução Industrial, com o surgimento da máquina, ocorre um aumento da produção. Quanto mais se produz, mais barato o produto fica. Logo, aumenta o consumo. Quanto mais a gente consome, mais a indústria produz. Quanto mais a indústria produz, mais a gente consome. E cria um ciclo virtuoso de desenvolvimento, de crescimento. Mas, para
a gente produzir, a gente tem que explorar recursos naturais. Qual é o recurso natural explorado lá em Brumadinho? Minério de ferro, sem o qual não existe aço. Sem aço não vai ter seu celular, não vai ter seu carro, não vai ter os eletrodomésticos, só para dar um exemplo. Então, ocorre a exploração do recurso natural, e essa maior exploração de recursos naturais, esse maior consumo e essa maior produção gerou impactos ambientais tão significativos ao longo da história que colocaram em risco a própria existência humana. Isso é o chamado desenvolvimento predatório. É visível que foi isso que aconteceu lá em Brumadinho. Então, gente, qual é a solução sempre? É que se pratique o desenvolvimento sustentável. Quem é que pratica desenvolvimento? O homem. A gente quer produzir, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer riqueza. Mas quem tem que ser sustentado? A natureza. Ela tem que ser preservada. Então, o desenvolvimento sustentável é a relação de equilíbrio entre o homem, entre a produção humana e a preservação do meio ambiente. Está visível que lá em Brumadinho não foi praticado o desenvolvimento sustentável. E por que tem que praticar o desenvolvimento sustentável? Porque a gente quer produzir, mas tem que preservar os recursos naturais para as futuras gerações. Então, lê meus lábios que isso cai direto nas provas. Desenvolvimento sustentável é a relação de equilíbrio entre a produção humana e a preservação do meio ambiente, a fim de atender às necessidades da geração atual, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, se você explorar tudo, seu neto não terá o que explorar. Se seu neto morrer por falta de recursos naturais, quem o matou? Você. Ou seja, você é o exterminador do futuro. Tá claro? Um abraço a todos. A gente volta em breve com o Veras News e mais uma vez estamos gravando aqui o Veras News do espaço do Autoria Cursos. Um abraço!